Olá, povo do Altíssimo Deus. Hoje para vocês eu trago Atos dos Apóstolos. Na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, fala-nos de Cornélios. Cornélios foi um homem que serviu ao exército romano. Mas diz a Bíblia que Cornélios era um homem muito temente a Deus. Que Cornélio era um homem que ajudava os pobres. Que Cornélio era um homem que tentava fazer tudo para agradar a Deus. Mesmo a função que ele exercia, que ele representava o exército romano, mas Cornélio em si, na sua vida pessoal, ele era um homem que era temente a Deus e que fazia tudo para agradar a Deus. E num certo dia, e diz também que Cornélio e a sua casa todos temiam a Deus e que todos oravam a Deus e que Cornélio ajudava os pobres e que Cornélio ajudava nas obras de Deus. E num certo dia, na sua hora de meditação, na sua hora de oração, um anjo apareceu a Cornélio e disse: Cornélio, por causa da tua obediência e por causa do teu temor e por causa da tua ajuda, das coisas que tu tens feito para Deus, eu fui enviado à tua casa. Eu fui enviado à tua casa, Cornélio, por causa do teu temor a Deus, por causa da tua obediência a Deus. E Cornélio era um homem que representava o Império Romano, mas Cornélio era um homem que temia Deus, que acreditava em Deus. E o anjo apareceu a Cornélio e disse: Cornélio, por causa do teu temor e por causa das obras que tu fazes para o reino de Deus, o Criador me enviou a ti. E Cornélio, e Deus disse que tu tens que chamar Pedro, um dos seus discípulos, um dos seus filhos. Por quê? Porque Pedro é que vai orar por ti. Pedro é que vai conceder o que tu queres e o que tu me pediste. Então, Cornélio chamou Pedro. Pedro era um dos discípulos do nosso querido, amado Senhor Jesus Cristo. E Pedro, chegando à casa de Cornélio, disse assim o seguinte: na verdade, Deus não faz diferença das pessoas. Pedro quis dizer que Deus escolhe aqueles que o amam, aqueles que têm temor a Ele e aqueles que querem fazer a sua obra. Que Deus não vê, Pedro quis dizer que Deus não vê pela cor, não vê pela raça, Deus não vê pela tua nacionalidade, Deus não vê pelo estatuto, se és pobre, se és rico, Deus não vê nada disso. Deus quer ver apenas o teu coração, se tu és temente a Ele, se tu amas a Ele e se tu queres ajudar na sua obra e se tu queres servi-lo. Então Pedro disse ao Cornélio: realmente eu vejo que Deus não faz distinção das pessoas. E depois Pedro, na conversa com Cornélio, o capitão da força romana que se converteu ao cristianismo, Pedro disse assim ao Cornélio: o nosso querido amado Senhor Jesus Cristo foi enviado a esta terra e ele veio pregar a boa nova a todos. E o povo e os sacerdotes, os fariseus e o Império Romano crucificaram-lhe numa cruz. Mas Deus ressuscitou-lhe ao terceiro dia. E depois o apóstolo Paulo diz o seguinte aqui: e ele, Jesus, foi constituído por Deus juiz dos vivos e juiz dos mortos. Então, o Senhor Jesus Cristo é o nosso juiz aqui na terra e é o nosso juiz depois da morte. Então quer dizer que a morte existe. E o apóstolo Paulo, ainda conversando com Cornélio, disse assim: o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele fez muitas obras e maravilhas. E o que é que ele fez? Ele libertou e curou todos aqueles que estavam a ser oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Jesus e nós somos testemunhas disso, do que ele fez para todos em Jerusalém. O apóstolo Pedro diz que eles foram testemunhas do que o Senhor Jesus Cristo fez. Que o Senhor Jesus Cristo veio para pregar a boa nova. O Senhor Jesus Cristo foi o homem aqui na terra, mas o Deus também na terra.
porque Deus habitava no Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo era Deus e é Deus. E o apóstolo Pedro diz também o seguinte, que o Senhor Jesus Cristo foi entrega a ele toda a autoridade e todo o poder, e ele é o juiz dos vivos e o juiz dos mortos. Então, essa palavra eu quero te dizer o seguinte, que Deus não vê pela tua cor, Deus não vê pelo teu estatuto, Deus não vê pelos teus erros. Deus é um homem, Deus é um espírito que perdoa, que ama e que quer que a gente obedeça e que a gente tenha temor a ele. Porque o anjo, quando apareceu a Cornélios, Cornélios era um oficial romano, mas diz também na Bíblia que Cornélios temia a Deus, que Cornélio ajudava os pobres e ajudava na obra de Deus. E o anjo, quando desceu e falou com Cornélios, disse, Cornélios, por causa da tua obediência, por causa do teu temor e por causa das obras que tu fazes para o reino de Deus, Deus enviou-me até a tua casa. E o apóstolo Pedro diz o seguinte ao Cornélios, Cornélios, Deus não faz diferença das pessoas. Eu vejo verdadeiramente que Deus é poderoso e é amoroso. E diz o seguinte também, o apóstolo Pedro diz o seguinte, o nosso amado Senhor Jesus Cristo que trouxe a boa nova aqui à terra, ele foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. Isso mostra-nos que existe vida depois da nossa morte, depois do nosso corpo ir para a terra, existe uma outra vida espiritual. Ok? Então tomem atenção, fiquem fortes, acreditem na palavra de Deus e acreditem no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a luz e a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a salvação, eu sou a verdade, eu sou a porta. Então, que Deus te abençoe, continua forte, porque eu também estou a me fortalecer cada dia com a palavra do nosso amado querido Deus, e eu quero te fortalecer e também te passar o conhecimento da palavra de Deus. Mas apenas não ouças, absorve a palavra, medita na palavra e tenta entender a Deus, porque Deus diz, os verdadeiros adoradores lhe adorarão em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E tu tens que entender o que está a ser dito